Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH neste 1º de janeiro de 2021. Nós estamos iniciando hoje uma nova década e vamos torcer que essa nova década seja uma década de desenvolvimento da humanidade em prol da redução das enormes desigualdades às quais algumas populações mundiais estão submetidas, inclusive aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham passado o Réveillon, a passagem de ano, em segurança. O que se viu em alguns lugares foi muita aglomeração e muitas festas, inclusive aqui no estado do Piauí, no litoral do estado do Piauí. Eu acho que isso é lamentável porque nós estamos numa ascendente do número de casos e do número de mortes por Covid-19 no Brasil. Eu vou conversar com vocês hoje à tarde sobre dados da Covid-19, projeções da Covid-19 para o Brasil, que não são muito animadores, exatamente em função desse comportamento que parte da nossa população está assumindo. Esses dados são dados do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde vinculado à Universidade de Washington, que vem acertando praticamente tudo em relação à pandemia de Covid-19. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor da Universidade Estadual aqui no Piauí. Pois é, pessoal, e antes de mais nada eu queria dizer para vocês que aqui em casa nós passamos o Réveillon realmente em casa, eu, minha esposa e meu filho Antônio. Aqui em Teresina houve um temporal muito grande e os fogos de artifício que nós vimos foram os fogos naturais dos raios com os trovões que ecoaram por toda a cidade. O prédio que eu moro literalmente balançou pelas rajadas de vento fortíssimas na noite de ontem. Bom, mas o fato é que o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington, atualizou ontem os seus dados de projeção para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. E eu queria mostrar para vocês que o cenário para nós não é nada animador se nós mantivermos a atual postura. Nós quem? A população, se mantiver a atual postura de continuar se aglomerando em baladas, em festas, como vem acontecendo já desde a campanha eleitoral, e se não utilizar os mecanismos básicos de proteção individual, como a utilização de máscaras e a manutenção de um certo grau de distanciamento uns dos outros. Por parte do governo, se nós demorarmos muito a iniciar o processo de vacinação e se nós não implementarmos uma campanha nacional, uma campanha de divulgação da necessidade da utilização de máscaras e da redução das aglomerações e manutenção de um certo grau de distanciamento, a situação poderá ser muito grave no Brasil nos primeiros 90 dias de 2021. Acompanhe aqui comigo uma análise rápida em relação a esses dados. Bom, gente, esse é o site da Universidade de Washington, mais precisamente do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde. Eu separei já aqui os dados do Brasil e essa é a curva de crescimento do número de mortes no Brasil. Veja que em nenhum momento, desde o início da pandemia até agora, essa curva de mortes sofreu alguma redução. Bom, eu vou introduzir aqui um primeiro cenário, que é o cenário atual que nós estamos vivenciando, que é um cenário de maior flexibilização, um cenário onde as pessoas não estão utilizando em grande quantidade as máscaras de proteção. Se você observar nesse cenário, atualmente, no dia 1º de janeiro, o Brasil já vai com 195 mil mortes. E se nós avançarmos, nós chegaremos daqui a 90 dias, no dia 1º de abril, com algo em torno de 254 mil mortes. Bom, desse pior cenário, eu vou mudar agora para o melhor cenário. E o melhor cenário é exatamente o cenário no qual 95% da população está utilizando máscaras e o governo implemente uma política de vacinação da população nos próximos 45 dias. Numa situação como essa, nós teremos atualmente 195 mil mortos, mas até o dia 1º de abril, a quantidade de mortos será algo em torno de 225 mil mortos. Note que nós temos uma redução do pior cenário que eu mostrei para esse cenário que eu estou mostrando agora, de aproximadamente 29 mil mortos. Ou seja, nós teríamos condições de evitar nos próximos 90 dias
a morte de 29 mil brasileiros e brasileiras. É muito importante salientar que, do primeiro cenário que eu mostrei, que é o cenário atual, onde não está sendo aplicada vacina na população, onde a população não está utilizando máscaras em pelo menos 95% das situações, e não há uma campanha no sentido de evitar aglomerações humanas, nós teríamos o total de 254 mil mortos, mas se nós começássemos hoje um esforço no sentido de nos próximos 45 dias iniciar o processo de vacinação da população, uma campanha no sentido de evitar aglomerações e que as pessoas utilizassem máscaras num total de pelo menos 95% das situações, nós iríamos conseguir reduzir esse total de mortos para 225 mil, o que representaria salvar aproximadamente 29 mil a 30 mil brasileiros. Se você acha que isso é pouco, representa salvar 10 mil vidas por mês nos próximos 90 dias. E aí precisamente vem a resposta para o ministro Pazuello de que não entendeu o porquê da angústia e da pressa das pessoas. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? A cada mês que nós não vacinamos a população, a cada mês que a população também não contribui no sentido de manter o distanciamento e utilização de máscaras, nós estamos perdendo de 10 a 15 mil vidas que poderiam ser salvas nesse país. Fundamentalmente, nesse dia 1º de janeiro, eu queria fazer um apelo ao governo brasileiro que o quanto antes implemente a vacinação da população, visto que mais de 50 países do mundo já iniciaram o processo de vacinação da sua população. E queria fazer um apelo também ao cidadão e à cidadã brasileira para que utilize máscara sempre que sair em público. Nós precisamos que 95% da população utilize a adoção das máscaras em público como uma rotina. E gostaria também de pedir que a população não se aglomere. Não é o momento da gente fazer aglomerações desnecessárias, porque dessa mistura, não utilização de máscara, aglomeração e não vacinação da população, é que nós estamos perdendo uma quantidade muito grande de vidas no nosso Brasil. Essas vidas poderiam ser salvas se houvesse uma articulação entre o governo e a população. Infelizmente, a comunicação durante a pandemia tem sido muito ruim e as mensagens que o próprio presidente da República passa quando participa de aglomerações sem a utilização de máscaras é uma mensagem no sentido de estimular até as pessoas a não utilizar as máscaras. Quando o presidente vai para festas de fim de ano no Guarujá, passeando na praia, em aglomerações, fazendo selfie com a população sem a utilização de máscaras, isso é mais uma mensagem para que as pessoas também não utilizem máscaras, porque afinal de contas nós nos inspiramos nos nossos líderes, quer sejam eles bons ou ruins. Então eu mostrei com esses dados científicos que é possível sim nós começarmos a frear a pandemia no Brasil, é possível nós salvarmos entre 10 e 15 mil vidas por mês nos próximos 90 dias se a população e o governo se empenharem no sentido de adotar as medidas que são recomendadas por todos os organismos científicos mundiais. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês nesse 1º de janeiro. Vamos colaborar utilizando máscara, vamos colaborar não participando de aglomerações desnecessárias e vamos cobrar do governo a implementação da vacinação contra a Covid-19 de forma urgente nesse país. Somente assim nós começaremos a nos livrar da pandemia e a nos igualar aos países que já largaram na frente para resolver esse grave problema que afligiu a humanidade no ano de 2020. Um feliz 2021 para todos vocês, saúde e paz. Até a próxima.